Hallo Leute, wie geht's? Ich heiße Valéria, willkommen auf meinem canal na Literatura Selvagem. Se você tá chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, que aí você não perde os conteúdos que eu vou lançar a partir daqui, e deixa aquele teu like depois de assistir esse vídeo, porque isso ajuda bastante com o engajamento do canal. O vídeo de hoje é para falar para vocês um pouco sobre as minhas impressões a respeito do livro Um Sussurro nas Trevas, do escritor americano H.P. Lovecraft. Ocorre uma enchente no ano de 1927 na região de Vermont. 3 anos depois, um pesquisador chamado Albert Wilmarth acaba por investigar alguns relatos de corpos de animais esquisitos que foram encontrados boiando nas águas provenientes dessa enchente. E aí ele tenta fazer uma ponte do acontecido com o folclore da região. A partir desse momento, um folclorista que vive em Vermont entra em contato com esse acadêmico e acaba convidando ele para sua casa, porque ele acredita que essas criaturas que foram encontradas boiando tenham uma ligação com alguns seres desconhecidos que supostamente estão habitando as colinas de Vermont. Então, o acadêmico acaba por se envolver numa trama cada vez mais misteriosa e sem sentido. E intrigado com tudo, ele acaba embarcando nessa situação. Henry Wentworth, que é o folclorista, começa a trocar correspondências, cartas com Albert Wilmarth, que é o acadêmico, tentando convencê-lo de que existe um culto secreto que é organizado, orquestrado por esses seres desconhecidos e inomináveis. E Albert fica cada vez mais intrigado com a situação, acaba se envolvendo além da conta com isso, e depois de uma mudança brusca na atmosfera das narrativas das cartas do folclorista, ele acaba viajando até Vermont para descobrir o que está acontecendo com o seu novo amigo e também para saber se tudo que está sendo relatado tem algum fundo de verdade ou alguma lógica explicável. Quando finalmente ele chega até Vermont, na casa do folclorista, Albert percebe que está lidando com forças desconhecidas e precisa lutar contra o tempo para escapar de um desfecho cruel, de um desfecho bastante infeliz e indesejado por ele. Robert Bloch, Neil Gaiman, Stephen King, que são grandes nomes renomados do horror, têm na figura de Lovecraft uma grande inspiração para sua própria obra, para suas próprias criações. Eles são grandes admiradores do horror Lovecraftiano. De criança, Lovecraft passou por vários problemas, né? O seu pai foi internado numa clínica com problemas mentais e acabou morrendo quando Lovecraft ainda era criança. Poucos anos depois, a mãe dele também falece, mentalmente perturbada. Ela nunca chegou a se recuperar pela morte do marido. E claro que isso acabou afetando também a relação que ela tinha com o próprio filho. O próprio Lovecraft passou por um surto nervoso na época que estudava, acabou abandonando a escola e foi morar com umas tias depois da morte dos seus pais. Na idade adulta, ele chegou a ser casado, mas o casamento também não deu certo. Foi durante esse período que ele começou a escrever alguns de seus trabalhos que foram publicados depois da sua morte. O sucesso veio de forma tardia para Lovecraft, que morreu com quase 50 anos no ano de 1937, por complicações devido a um câncer que ele estava sofrendo. Se não me falha a memória, foi um câncer de intestino. Eu já falei, inclusive, sobre algumas dessas obras. Eu vou deixar os links aqui no box de descrição de alguns dos livros de Lovecraft. Eu tive uma experiência bastante enriquecedora com a sua obra. Eu lembro que o primeiro conto que eu li dele foi Gatos de Utah. Depois eu li A Casa Maldita. A Casa Maldita foi um livro, um conto, né, que inspirou um dos filmes que fez parte da minha infância, que seria A Criatura Inominável. Eu acho que é assim, ou é Abominável Criatura. Eu nunca lembro ao certo o nome do título, mas eu vou deixar aqui também no box de descrição. E aqueles filmes, não só esse, mas vários outros filmes que são baseados em sua obra e que povoaram minha infância, me deixaram bastante perturbada durante longos períodos, né, daquela tenra idade. Sua escrita é bastante detalhista, isso não compromete a leitura de forma alguma, muito pelo contrário, deixa a experiência ainda mais enriquecedora, e ele ainda nos faz levantar vários questionamentos sobre o que realmente é assombroso. O autor não lida com espiritualidade para escrever as suas histórias. Não lidava, né, na verdade.
Ele partia de uma linha de pensamento mecanicista do cosmos. O universo de Lovecraft é sobre a limitação da humanidade perante uma existência tênue e efêmera. É perceptível um quê de ficção científica em seus escritos que apontam para a insignificância humana perante um universo incognoscível e sem compreensão de seu alcance. Sanidade mental e a própria vida parecem quinquilharias, simples mercadorias de troca diante de todo o conhecimento que os seres humanos podem vir a adquirir a partir do contato com essas forças advindas de um universo cósmico desconhecido. Lovecraft chegou a visitar a cidade de Vermont e talvez isso explique a riqueza, a destreza de detalhes que ele aplica aqui ao se referir à região, que acabou sendo retratada como uma região rústica, primitiva e selvagem com ares de encanto e mistério. Inclusive, as enchentes que são relatadas na história são verídicas, né? Dando ainda mais veracidade à ficção. Ele praticamente descreveu a sua passagem à cidade, claro, né? Excetuando-se aí os elementos ficcionais e fantásticos da trama. A edição ainda conta com uma introdução bastante rica a respeito das paixões de Lovecraft que acabaram se mesclando com todo o universo que foi criado pelo escritor. A obra não é a descoberta de seu desfecho que impulsiona o leitor, e sim a maneira como Lovecraft nos introduz a elementos fantásticos, reais e fictícios, permeados por uma neblina de tensão iminente rumo a sussurros intraduzíveis. Então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí nos comentários se vocês têm vontade de conhecer a obra de Lovecraft, ou em específico Um Sussurro nas Trevas. Ele inspirou vários outros autores, diretores, né? Todo fã de terror que se preza precisa conhecer Lovecraft. Eu diria que ele, junto com Edgar Allan Poe, seriam a dupla dinâmica do terror, vamos colocar assim. Enfim, me falem aí. Lovecraft é sempre uma boa pedida em qualquer época do ano. E eu espero que ele conquiste mais um leitor a partir daqui. Quem sabe, né? Custos, um adendo. Se vocês quiserem adquirir a obra, eu vou deixar aqui um link no box de descrição para vocês comprarem a edição de vocês. E claro que isso vai me ajudar com uma pequena comissão aí, né? E é sempre bom a gente patrocinar as amigas, né? De alguma forma. Então é isso. Agora eu tô indo mesmo. Papá.